Bom, verdade seja dita, meus amigos, eu até montei uma lista com as minhas maiores expectativas de filmes pra 2022, mas o primeiro lugar não era surpresa pra ninguém, né? Talvez esse também seja o seu top 1 pra 2022, não sei, mas o ponto é, não tem nada que me deixe mais animado do que saber que possivelmente nós teremos o melhor filme de 2022 contando uma história do melhor personagem da história. Faz sentido? Não muito? Então pera aí que eu vou deixar um pouco mais claro. Não necessariamente o cinema de herói, por mais que a gente tenha projetos megalomaníacos de incríveis, são os filmes que nós vemos sendo homenageados nas grandes premiações. Em 2019 nós tivemos o maior e mais ambicioso projeto blockbuster já colocado em uma tela de cinema com Vingadores Guerra Infinita, mas Green Book levou o prêmio de melhor filme e concorreu com nomes como Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Clã e Nasce uma Estrela. Em 2021 nós tivemos Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa entregando algo nunca antes visto na história do cinema blockbuster, mas eu duvido que nós teremos o filme entrando nas grandes categorias de premiação ao Oscar. Então o que eu quero dizer, meus amigos, é que ainda existe um abismo entre o cinema blockbuster e o cinema arte. E é claro que existem alguns projetos magníficos, obras-primas que conseguiram quebrar esse paradigma, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, mas no geral isso ainda costuma acontecer. Se eu concordo com isso ou não é um assunto para outro vídeo, porque meu ponto aqui é: eu acredito que nós estamos prestes a ver a história sendo reescrita. Mas Rafa, nós já vimos Coringa fazer isso antes. Pois é, só mais um exemplo que prova completamente o ponto desse vídeo. Cara, se existe um personagem capaz de fazer mudar essa chave, capaz de quebrar essa engrenagem, esse personagem é o Batman. Bom, contextualizando, muito antes de eu criar esse canal, meus amigos, eu sempre tive o costume de escrever sobre meus temas preferidos. É uma forma de eu refletir, de organizar as ideias para uma pessoa que tem déficit de atenção assim como eu, e eu garanto pra vocês que não existe nada no mundo que me fez escrever mais do que Batman. E fazia um tempão que eu não revisitava algumas das minhas histórias preferidas do personagem, até que o primeiro trailer do filme The Batman pingou pra nós há pouco mais de um ano atrás. E ali eu percebi que nós teríamos algo especial, meus amigos. Então esse vídeo não é sobre teorias ou especulações, porque propositalmente eu estou me mantendo fora de qualquer roteiro vazado ou rumores de bastidores, porque não, cara, eu não quero. Eu quero ter apenas o que o diretor Matt Reeves e a sua equipe querem que eu tenha. E com o pouco que ele nos entregou, eu posso afirmar pra vocês que nós estamos prestes a experienciar um filme de cinema arte protagonizado pelo Batman. E é disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus queridos, os motivos pelos quais eu tenho certeza praticamente absoluta de que nós teremos a melhor experiência do mundo com The Batman agora em 2022. Lembrando que esse vídeo, é claro, só foi possível graças a vocês que votaram naquela enquete que eu soltei na aba comunidade, então a única coisa que eu peço em troca é que vocês me ajudem a dar uma divulgada especificamente nesse vídeo, porque como não tem o lançamento do filme, nem saiu nenhum trailer agora, é bem possível que ele não tenha tanta visualização assim. Mas ainda assim, sem problema, porque vocês pediram pra eu fazer, eu tava muito afim de fazer e isso já é o suficiente. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e se você quer saber um pouquinho mais sobre The Batman, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, agora é hora de pedir aquele like maroto pra vocês, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se for novo por aqui. Se for novo também, seja muito bem-vindo. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você está esperando desse filme. E especialmente pro vídeo de hoje, como eu disse antes da vinheta, eu preciso real da ajuda de vocês pra dar uma divulgada nas redes sociais, mandar pra algum amigo que curte super-herói, porque esse vídeo tem todo o potencial do mundo pra cair no esquecimento, e eu não quero que ele caia. Pra mim não vai cair. Também, é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que está aparecendo em algum dos lados aqui, caso você queira ajudar ainda mais esse canal. E acho que agora cobrimos tudo, né? Já podemos falar de The Batman. Bom, meus queridos, uma questão que vira e mexe me assombra é como que o Batman consegue ser um herói popular, como que ele se mantém firme e forte no topo da cultura pop. O personagem foi criado em 1939 e já tivemos mais de 15 adaptações cinematográficas do herói, isso sem contar os filmes animados ou projetos em que ele faz só uma pontinha aqui, uma pontinha ali, e ainda assim, toda vez que vai ter um novo filme do Morcegão, a gente tá lá todo animado pra assistir. Por quê, cara? Bom, a resposta curta, sem dúvida alguma, é porque o Batman é um personagem muito bem escrito, tipo, muito bem escrito mesmo. E eu poderia ficar horas aqui discutindo isso com vocês, mas acho que você já sabe, né? Até porque cada pessoa vai ter algo que faz esse lance da identificação, da admiração florescer com o personagem. Mas pra deixar a linha de raciocínio mais curta, pra mim é o seguinte: primeiro de tudo, a origem. O Batman tem uma história de origem muito bem desenvolvida, cara, e baseada na dor e na perda. E o manto do encapuzado veio da vontade de fazer algo pra que outras pessoas não precisem passar pelo que ele passou. E acho que todos nós podemos empatizar com isso, né? Você já viveu algo na sua vida, um relacionamento, uma frustração profissional, um problema familiar que te fez sofrer
sofrer tanto que você quer impedir que as pessoas ao seu lado sintam o mesmo. A questão é que, para o Batman, essas pessoas ao lado são os moradores de Gotham City, cidadãos inocentes cercados por uma cidade corrupta e suja, porém inocentes, assim como ele era naquele beco em que seus pais foram assassinados, uma criança inocente. O segundo ponto é a falha. Eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês, meus queridos, porque um bom personagem não é um personagem perfeito, e o Batman é a prova disso. Tira o fato de que ele é um herói, super-herói, e esquece isso por alguns segundos e a gente tem o quê? Um cara de 30 e poucos anos que não superou a morte dos pais, que veste uma fantasia e sai descontando a raiva em criminosos na cidade. Ele não é normal, cara, ele é um maluco problemático e é um típico paciente psiquiátrico apenas esperando por um tratamento. Mas o ponto, meus amigos, é que ele não quer esse tratamento. Pra ele não precisa, porque o que ele está fazendo na cabeça dele já funciona. Pra ele a doença é o crime, o remédio é a violência e a linha da overdose é matar. Simples assim, cara, e é aí que a gente entra no terceiro e mais importante ponto. A moral, meus amigos. Uma boa história do Batman não é uma história de bem versus mal, nunca. As melhores histórias dos personagens são aquelas que exploram o seu código, a sua única regra, aquilo que o separa de ser apenas um vigilante e o transforma em um herói. O Batman não mata. E não importa quantas vezes o Zack Snyder quiser jogar isso na sua cara de que a partir de um certo momento ele vai perceber que suas ações não são definitivas e não, Zack, não, ele não mata. E não sou eu que tô falando isso, ele mesmo disse. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Isso é o cerne do personagem, é o core dele. As histórias do Batman nada mais são do que um conto maior de uma pessoa que sofreu e que transformou esse sofrimento em um símbolo de esperança. Se o Batman matar, ele vira o criminoso que atirou nos pais dele. Matar é fácil, meus amigos, e honestamente o Batman não faz a escolha fácil, nunca. E é quando temos uma história baseada nesse código moral e nas consequências dessa escolha que temos as melhores histórias do Batman. Será que o Batman vai parar as bombas a tempo? Sim, claro que vai. Será que ele vai impedir que o prefeito seja assassinado? Provavelmente. Será que o Batman vai vencer o Coringa ou o Charada numa luta mano a mano? Obviamente ele vai. Não é aí que mora o segredo das histórias do Batman, mas sim no dilema moral. Será que o Batman deveria matar o Coringa? Será que ele deveria deixar aquele psicopata vivo? É aí que mora o segredo da parada, meus amigos, no estudo do personagem, no conflito interno e não no externo. E é aí que entra Tom King, meus queridos. Recentemente eu voltei a assistir o desenho da Liga da Justiça, um desenho que marcou muito a minha infância, porque era a última coisa que eu assistia antes de ir pra escola de tarde, e eu passava boa parte do tempo com meus amigos depois da aula discutindo o que tinha acontecido no episódio daquele dia. Inclusive dois amigos que eu falo até hoje aí, o Henrique e o Carlão, um beijo pra vocês que estão sempre assistindo os vídeos também. E assistir aqueles desenhos, meus queridos, me fez querer revisitar alguns dos quadrinhos, sendo que os que eu quero trazer aqui pra vocês hoje são os trabalhos de Tom King, que basicamente são histórias que fazem a seguinte pergunta: Bruce Wayne pode amar? Será que o Bruce Wayne pode ser feliz? Será que ele consegue deixar um pouco da alegria entrar e se permitir afastar da dor e daquela angústia e sofrimento e ainda assim continuar sendo o Batman? E foi essa leitura que me fez querer gravar esse vídeo, meus amigos. Foi essa revista que me fez passar dias pensando nesse filme, no que ele poderia atingir, que me fez querer escrever aquele post perguntando se vocês queriam assistir um vídeo desse. Porque honestamente, meus amigos, eu não estou nem aí se esse vídeo bater 100 visualizações, 1000, 10 mil. É claro que eu vou ficar muito mais feliz com 10 mil do que com 100, mas isso aqui é algo que eu precisava eternizar. Pra vocês, é claro, mas pra mim mesmo também. Porque quando eu for assistir The Batman no dia 3 de março, eu vou poder voltar aqui nesse vídeo e dizer pra mim mesmo: eu estava certo. Ou também tem a chance de eu voltar mega arrependido e triste e até excluir esse vídeo, né? Mas eu duvido que isso vai acontecer. Por que eu duvido, meus amigos? Porque isso aqui parece uma puta de uma obra de arte, cara. Isso aqui parece um puta de um filme. Ou melhor, vou deixar em termos mais simples ainda. Isso aqui parece um filme. Ai, Rafa, que idiota, isso é um filme, é claro que vai parecer um filme, né? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que muitos dos filmes de super-herói hoje em dia, por mais que eu goste da maioria, não parecem filmes. Parecem representações comerciais e glorificações dos estúdios que sabem o que tá dando certo. Projetos com quase 60% da duração sendo feito em computação gráfica e com jornadas previsíveis. São filmes, é claro, mas cinema mesmo, são pouquíssimos que se parecem. E eu garanto pra vocês que apenas com 2 minutos do trailer para The Batman, apenas 2 minutos me passaram a impressão de ser melhor dirigido, melhor montado, melhor composto do que 80% dos filmes de blockbuster hoje em dia. E por quê? Porque os takes, os planos, os enquadramentos estão sendo pensados na hora de gravar e não estão sendo achados e montados depois na sala de edição. As armaduras, os figurinos, a maquiagem estão sendo feitas para a gravação e não renderizadas depois com um traje de mocap no computador. Por mais que o filme tenha sido majoritariamente gravado durante a pandemia, nós temos pessoas, seres humanos reais preenchendo as cenas.
cenas, tornando tudo mais palpável, tudo mais atingível, tudo mais real, mais pé no chão, porque essa é a palavra que difere o tom do Batman para um tom de Vingadores, por exemplo. As histórias do Batman são mais pé no chão. Gotham aqui está parecendo Gotham, não Chicago, nem Detroit, nem a casa de algum arquiteto famoso no meio do mato. Não, Gotham está sendo mostrada, pelo menos nas imagens que a gente teve até agora, né, como um lugar perigoso, um lugar sujo, um lugar que só de olhar para as imagens e me ver andando por lá já me dá vontade de tomar banho, cara. Um lugar que não deve parecer uma cidade normal, que seja repleto de fogo e névoa para representar a corrupção e o perigo, cujo único respiro de esperança é a luz de um refletor apontado para o céu. É esse tipo de coisa, meus queridos, é esse tipo de coisa que você não consegue remendar no computador depois. Esse é o tipo de coisa que você precisa escolher numa sala de direção criativa, depois seguir com essa escolha para atingir um visual específico que vai gerar algo no seu espectador e que para que tudo isso represente a visão que você quer passar com o seu filme. Que faz todo sentido quando a gente lê a notícia de que Matt Reeves, o diretor desse filme, disse que só ia fazer o projeto se ele tivesse 100% do controle criativo do filme, sem nada de interferência do estúdio. Porque a gente já sabe o que os executivos da Warner conseguem fazer quando eles querem se meter, não é? E talvez agora seja a hora de falarmos do homem que de fato detém o poder em suas mãos, meus amigos, Matt Reeves. Responsável por diversos projetos aclamadíssimos como Cloverfield, Planeta dos Macacos, e eu não quero entrar aqui em detalhes sobre isso, mas quero destacar uma coisa que é fato no trabalho desse cara. Ele não tem medo de se aprofundar na escuridão, na desesperança, no egoísmo e na dor dos seus personagens. E melhor ainda, ele não tem medo de fazer isso pela perspectiva dos próprios personagens. E considerando que 80% das histórias em quadrinho que eu lia eram contadas pela perspectiva, pela mente do próprio herói na capa, ele era o narrador das histórias, a gente entrava na mente dele pra embarcar na jornada, e eu posso afirmar que essa é a escolha perfeita pra gente ter aqui. Matt Reeves vai nos mostrar a visão do mundo do Bruce, cara, a forma com que ele enxerga a cidade, como ele enxerga os criminosos, como ele enxerga a si mesmo, e isso é novo, meus amigos. Porque é normal que a gente já tenha acostumado a ver uma história do Batman hoje em dia, principalmente no cinema, mais focada no seu vilão. Foi assim com o Coringa, foi assim com o Bane, foi assim com o Superman, se é que dá pra gente usar isso como exemplo, né? Mas aqui nós estamos prestes a ver essa história por meio dele, uma história de Batman por meio da visão do Bruce Wayne. E é aí que a gente entra no próximo ponto. Robert Pattinson, meus amigos. Primeiro de tudo, vai se f*** se você for um dos reclamões que encheu o saco quando anunciaram Robert Pattinson no papel do Batman. Se você ainda está preso ao passado do ator com papel em Crepúsculo, supera isso, cara. O próprio ator já disse que não se orgulha tanto do personagem e da história que foi contada lá. Did your Twilight experience turn out to be what you expected? I was convinced that Stephanie was convinced she was Bella. And especially when she says, oh, it was based on a dream. And it's like, oh, I had this dream about this really sexy guy. And she just writes this book about it. It's like, this woman is mad. Which one of your coworkers helped to make your Twilight experience the most rewarding? Huh. Oh, I can't think of anything. I would say, SK2 face packs. Millions of Twilight fans out there just cannot wait to see this. It's very almost heartbreaking because they don't want it to be over. Yeah. It's a little bittersweet, isn't it? For them. Yeah. E já entregou infinitas oportunidades para que o público mude sua visão e enxergue ele pelo que ele realmente é, um puta de um ator e uma baita de uma escolha para ser o Batman. Quando você tem um ator capaz de entregar tantas emoções diferentes sem falar uma palavra e apenas com o seu olhar, você sabe que ele é a escolha perfeita para ser o Batman. Porque se você lia os quadrinhos ou assistia os desenhos, você sabe que quando a figura do Batman surgia da escuridão, era só por meio dos olhos que a gente conseguia sacar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, o que ele ia fazer. E eu fico muito feliz de ver que todo o trabalho de figurino apresentado até agora está dando foco para os seus olhos. Todas as cenas mostradas até agora, não importa onde o Batman está enquadrado, está me passando exatamente o sentimento do personagem pelo seu próprio olhar, mesmo de armadura, e isso é incrível. Por fim, meus amigos, tudo está caminhando para uma rota em que nós teremos um Batman mais brutal. A impressão que me passa é que nós temos um Bruce Wayne que ainda não encontrou a linha correta entre ser um símbolo de medo aos criminosos e um símbolo de esperança aos justos. Tudo que me passa é a impressão de que ainda isso está um pouco borrado na cabeça dele, e é por isso que temos momentos como esse. I'm vengeance.
E honestamente, eu não podia estar mais feliz, cara. Me entregue um Batman confuso, complexado, que encontra prazer em quebrar os ossos daqueles infelizes que cruzam seu caminho, mas que acha que fazer isso sem matar é o suficiente. Então, resumindo, me entregue isso, só que sem isso. Porque como a gente já falou, isso aqui me tira da imersão e mostra que você não entende o personagem. Agora, ver a rota que a gente tá indo, em que o Bruce ainda não encontrou a saída pra esse ciclo de violência que o fez se tornar um Cavaleiro das Trevas e que por enquanto continua sendo mais uma engrenagem desse ciclo, me faz vibrar, cara. Pelo trailer você consegue sentir aquela ira guardada por décadas do mesmo menino que perdeu os pais em um beco gritando enquanto atravessa o fogo dentro do seu carro, ou na forma completamente imprudente que ele caminha em direção às balas dos inimigos. A violência que esse personagem tem para com seus inimigos não é a mesma do Capitão América contra o Thanos, por exemplo, em que o Capitão continua batendo e socando porque aquele cara precisa de mais socos pra cair. Não, aqui você consegue sentir só por essas imagens que a violência é pessoal, que ele quer fazer aquilo, que ele não precisa, mas que ele quer, porque aquilo é reflexo da dor que está guardada. E isso é lindo, cara. Isso é um diretor não tendo medo de que uma mãe pode levar o filho a assistir o filme e voltar preocupada pra casa porque a experiência pode ter deixado a criança mais violenta. Não, isso é um diretor entendendo o personagem e começando de dentro, do íntimo, e deixando esse íntimo florescer pra gente ver a representação e as consequências do que o abandono ou a dor em uma criança podem causar. Isso é desenhar a linha do certo ou errado de forma subjetiva. É a mesma sensação da gente entender os motivos do Thanos, que está fazendo a coisa certa na cabeça dele, só que aqui é o contrário. Isso é não deixar o seu roteiro pro óbvio, é confiar no julgamento do seu espectador, é entender que nem tudo na vida é preto no branco. E é por isso que eu acredito 100%, meus queridos, 100% que The Batman vai ser a melhor representação do herói no cinema e possivelmente o melhor filme de 2022. E eu espero realmente estar certo nessa, meus amigos. Espero de verdade que eu não me frustre com esse projeto, porque, cara, tem tudo pra ser muito bom. Agora, a minha promessa pra vocês é que eu vou voltar aqui pra contar o que eu achei assim que eu tiver a oportunidade de assistir. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido interessante. Não deixa de dar aquela força que eu pedi no começo, fechou? Se curtiu o vídeo, é claro, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.